Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor, nosso Day News, dia 16 de novembro. Aqui para vocês, hoje, 10º dia útil, já receberam as notificações? Coloca nos comentários. Estou todo feliz porque eu recebi meus proventos. E coloca os fundos imobiliários que pagaram os proventos para vocês. Que fundos imobiliários vocês receberam proventos hoje? Coloque aí nos comentários, vamos ver. Eu estou muito feliz de ter recebido proventos hoje. Vamos ao Day News. Hoje não tem notícias, né? Ontem era feriado, então não tem notícias referente a ontem. Mas temos aqui, nós vamos ter as altas. Não tem nem altas, tem só proventos da semana, DI, conceitos e comentários do Kiko. Não temos dúvidas ao vivo. Vamos pedir para deixar o like, se inscreva no canal aí, quem está chegando agora. E um aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, ativos citados não pode ser considerados indicações de investimento, a responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Proventos, anúncio dos proventos, nós temos aqui agora ainda 3 diazinhos dessa semana, esses 3 dias tem fundo imobiliário anunciando proventos. Hoje é o 10º dia útil, tem uma lista boa aqui, na expectativa de ver o UFF11, o URE11 ou o LG11, que são da Ouro Invest, informam já agora cedo, de manhã. Normalmente, se bobear, já até saiu, olhando rapidamente aqui, para ver se já saiu. Dito e feito, o URE11 informou R$ 1,05, o UFF11 informou 70 centavos, e o ULG11 não informou proventos novamente. Então, mais um mês, o ULG não paga proventos. E o RECX informa provento hoje também, o ALZM11, o AFHI11, o ARCT11, tem muito fundo imobiliário que o pessoal está na expectativa de ver o provento devido à queda da inflação. O URE11 eu estava na expectativa, quando ele veio aqui R$1, foi bem interessante. Eu achava que viria um pouco menos, mas ele tem uma reserva. Acredito que o próximo provento vai ser mais gordo ainda no URE. Para amanhã nós temos MATV11, MCHY, SIGR. Para depois de amanhã, sexta-feira, XPML, ALZR, XPIN, FCFL, informando proventos. Uma lista grande ainda para comprar proventos e receber proventos esse mês, caso você já queira reinvestir aqueles proventos recebidos hoje. Eu estou reinvestindo. DI conceitos, trazendo conceitos para vocês. Esse aqui é um conceito com um pouco de opinião, mas na verdade eu quero falar de avaliação patrimonial, mas em cima de fundos de tijolos. Então, PVP para tijolos é importante? Sim, é importante. O indicador PVP é importante para tijolo, mas ele não é determinante. O VP, que é o valor patrimonial, que PVP é preço dividido por valor patrimonial. O VP dos fundos de tijolos são obtidos através de avaliação patrimonial. E por regulamentos da CVM, uma vez por ano tem que fazer essa avaliação. Alguns fundos colocaram nos seus regulamentos próprios que fazem a cada 6 meses. Então, mas uma vez por ano é obrigatório ter reavaliação patrimonial. Em um ano, a variação de preço do imóvel pode ser muito grande, principalmente quando a gente vai falar nesses últimos 2 anos a reposição, só em pensar na reposição do preço de construção. Essas avaliações são eventos que os FIIs contratam empresas especializadas no mercado imobiliário. Essas empresas que vão avaliar quanto vale os imóveis. Para fazer essas avaliações, é levado em consideração a capacidade de renda futura do imóvel. Esse imóvel, nos próximos 10 anos, vou locar para quem? Se ele já tiver contratos atípicos, por exemplo, essas avaliações normalmente são para cima, porque ele vai fazer renda nos 10 anos. Agora, quando ele tem contratos típicos de 5 anos, não de 10 anos, aí essas avaliações podem vir menor do que o preço que possa valer. Então, essas avaliações ainda dependem muito do tipo de contrato que tem, e também eles olham os imóveis parecidos na região, quanto está sendo negociado o metro quadrado no imóvel, no meu vizinho aqui do lado. Aí é como eles chegam, e também o custo de construção. Para construir um imóvel, quanto esse custaria tanto? E muitas outras coisas que o avaliador faz. Eu chego a dizer que, apesar de ter métricas matemáticas, eu chego a dizer que é até subjetivo a avaliação patrimonial de imóveis.
Então, por ser subjetiva essa avaliação patrimonial de imóveis, é o que eu digo que o PVP não é fundamental na escolha de fundo imobiliário de tijolo. É importante, mas não é fundamental. É importante principalmente para a gente olhar o histórico do PVP. Agora, um fundo que toda a vida, nos últimos 2, 3 anos, PVP sempre 1,2, 1,1, 1,2, 1,1, você não vai achar ele abaixo do valor patrimonial, porque as avaliações patrimoniais dele sempre é mais baixas. E vice-versa, um fundo imobiliário que sempre está 0,8, 0,8, por um grande período de tempo, ele nunca vai chegar ao preço lá no valor patrimonial. As avaliações patrimoniais estão acima. Então, cada avaliador, cada empresa especializada, apesar de ser parecidas as suas avaliações, são diferentes. E podemos ter distorções nessa avaliação patrimonial feita por esse avaliador, tanto para cima quanto para baixo, de uma real negociação do imóvel. E por isso vem acontecendo em alguns imóveis. HGRU 11 vendeu seu imóvel acima do valor de avaliação. HGLG vendeu seu imóvel acima do valor de avaliação. HGPO 11 tentou vender seu imóvel e só achou ofertas abaixo do seu valor patrimonial, então, de avaliação. Então, realmente, é muito difícil a gente ver essas avaliações serem exatamente corretas, e diferente dos fundos imobiliários de papel, que é preço, a variação patrimonial é marcada a mercado todo santo dia, é mais fácil. Então, pessoal, esse é o conceito, passando para vocês. Vamos agora para os comentários do Kiko. Comentários do Kiko hoje é rápido. Só um bate-papo para vocês sobre teremos tributação de rendimentos dos fundos de investimentos imobiliários? Gente, principalmente, eu acho que devido à saída de um governo de direita e a entrada de um governo de esquerda, vocês estão muito preocupados. Porque vira e mexe vem uma pergunta, seja no WhatsApp, seja no meu Telegram, seja no Instagram e seja no próprio YouTube, vem uma pergunta ou outra falando sobre tributação. O que eu posso dizer para vocês é que é muito difícil adivinhar se os fundos imobiliários vão ser tributados no futuro ou não. Inclusive, eu acho que vão ser. Já comento um pouco mais sobre isso. Mas na pauta da reforma tributária atual, que está tramitando na Câmara, ainda não terminou de tramitar, pode ter alterações, não contempla a tributação dos rendimentos dos fundos de investimentos imobiliários, apenas a tributação de dividendos pagos por empresas, né? Nem dividendos pagos por ações, engloba muito mais, são dividendos pagos por empresas. Então, vai tributar mais ainda as empresas brasileiras. E é a reforma tributária atual que está tramitando no Congresso. Não é a reforma tributária do novo governo. É essa que a gente tem lá que está tributando. Ah, Kiko, mas essa reforma tributária tem algumas coisas boas, como, por exemplo, tributo dividendo, mas diminui um pouco em alguns impostos das empresas. Sim, verdade. Tem uma correção na tabela de imposto de renda. Sim, verdade. Então, essa reforma tributária, se sair daqui ao final do ano, que eu acho que não sai, essa reforma tributária, ela teria algumas coisas boas e algumas coisas ruins, é lógico, porque aumentaria algumas cargas de impostos. E, inclusive, dizem aí, um último deputado falou que a ideia era tributar somente quem recebesse mais de 400 mil por ano de dividendos. Então, não seria todo mundo que ia ser tributado de dividendos, só quem recebe mais de 400 mil por ano de dividendos de empresas, não de fundos. Fundos continuariam 100% isento. Essa é a reforma tributária. Mas mudar leis no Brasil não é algo rápido. Vamos dizer que o governo entra amanhã e já quer mudar a lei. Não, aqui é algo lento. A reforma tributária tem muitas mudanças e vários sistemas têm que ser alterados. Então, primeiro, eu não acredito que saia esse ano, essa reforma tributária. Então, ano que vem, provavelmente, o novo governo vai montar uma nova reforma tributária
e vai alterar aquela reforma tributária que está tramitando, provavelmente. Mas as leis tributárias, quando a gente fala em nível de reforma, não podem ser alteradas de um dia para o outro. Elas têm que ser alteradas de um exercício para o outro. Então, se o próximo governo tributar algo na nova reforma tributária, só vai poder valer a partir de 2024. 2023 não pode. A não ser que chame de contribuição. Se chamar de imposto, se chamar de taxa ou contribuição, já pode valer de imediato em 60 dias depois. Se chamar de imposto, só pode valer em 2024. Agora, vamos lá. Pensando vocês como pequenos investidores, que eu acho que a grande maioria do canal e eu sou um pequeno investidor. Hoje eu tenho menos de 10% do que eu quero ter em fundos imobiliários quando eu for viver na aposentadoria. Tenho menos de 10%. Então falta ainda em aportar 90%. Se a reforma tributária vir agora, vai impactar esses meus quase 10%. Se a reforma tributária vir daqui uns 3 anos, talvez eu vou estar com 50%, vai impactar mais no que eu já. Então, para mim, como investidor, que estou lutando para chegar ainda na minha independência financeira, quanto mais cedo tributar, talvez seja melhor. Ah, Kiko, mas se tributar, os fundos imobiliários vão perder atratividade. O mercado vai acabar baixando os preços e compensando isso na hora na hora da tributação. Agora, por causa disso, eu vou vender tudo e vou esperar a tributação para comprar. Gente, isso aí, sabe desde quando eu comecei a investir em fundos imobiliários final de 2017? E desde 2018 eu escuto, vai tributar os rendimentos. Vai tributar os rendimentos. Vai tributar os rendimentos. A fala mais forte foi a do Guedes, que aconteceu há mais de ano, e até hoje esses dividendos, esses proventos de fundos imobiliários não foram tributados. Então, sinceramente, eu não faria nada, eu continuaria aportando, seguindo a minha estratégia. Se porventura vir no futuro essa tributação, tanto dos fundos imobiliários, dos FIAGROS, dos FIINFRAs, se vir isso, aí eu posso rever a estratégia. Mas, por enquanto, eu não vou perder um segundo sequer de sono me preocupando com isso. Eu vou continuar investindo. E como eu falei para vocês, hoje não tem nada previsto de tributação de rendimentos de fundos de investimentos imobiliários. Ah, mas eu tenho certeza que esse próximo governo vai tributar. A estratégia é sua, você decide o que você faz. Eu realmente eu tinha certeza que o atual governo ia tributar e não aconteceu. Inclusive, o atual governo falou que ia e não aconteceu. Então, acho muito difícil, porque existem muito mais interesses por trás do que simplesmente uma mera tributação. Pessoal, vamos encerrando por aqui. Vou pedindo para vocês para deixar aquele like. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.